Meus irmãos, cumprimento todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. E para ajudar alguns irmãos, eu vou começar aqui um estudo na carta de Tito, né? Que eu creio que seja uma carta mais simplória, mais simples de nós tratarmos e mais fácil de nós entendermos. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar fazendo uma pequena oração para que Deus possa nos abençoar. Senhor, nosso Deus Pai, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos um entendimento na carta do apóstolo Paulo a Tito, seu servo. Pai Santo, que o Senhor Deus possa abrir nosso entendimento para nós entendermos a esperança da vida eterna, o entendimento da Tua Palavra, saber profundamente aquilo que está escrito aqui e os segredos daquilo que o Senhor Deus quer nos revelar através dessa escrita. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Meus amados irmãos, Tito, capítulo 1, versículo 1 a 4, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? E, meus irmãos, então Paulo, ele vai enviar essa carta a Tito, seu filho na fé. Paulo, ele é um apóstolo que foi comissionado por Jesus Cristo ali na estrada de Damasco. Nós podemos ver ali em Atos capítulo 9. Homem de Deus, homem servo do Senhor, que fez aquilo que podia e até aquilo que não podia para o crescimento e o avanço do Evangelho. Ele vai estabelecer com Tito uma ligação que nós chamamos de paternidade espiritual. Por meio de Paulo, Tito foi trago para Jesus. O Espírito Santo salvava de Tito para que ele tivesse ali o seu ministério, a sua vida com Cristo, por meio do apóstolo Paulo. E Paulo ele vai enviar para dois camaradas, duas cartas que nós chamamos de cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, para o seu discípulo Timóteo, que estava na igreja de Éfeso, e para Tito, o seu outro filho na fé, que estava em Creta. Para Tito, a carta tem apenas 3 capítulos, ela é bem mais curta do que a de Timóteo, mas ela é bem mais direta, e nós podemos tirar muitos aprendizados dela, porque ela é simples, por ela ser direta. Eu e você, então, vamos entender que Paulo, ele envia essa carta, no versículo 1, ele diz, segundo a fé dos eleitos de Deus. O que isso significa? Por que ele está enviando essa carta? Ele está enviando essa carta segundo a fé que os eleitos têm, que nem ele. Ou seja, pessoas que creem em Jesus Cristo, creem que Jesus Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e tira os pecados do mundo. Paulo está enviando essa carta segundo essa mesma fé que os eleitos de Deus têm. Aqui, eu vou usar a ótica arminiana de pensamento. Ou seja, os eleitos de Deus são aqueles que creram em Cristo, que tiveram fé no sacrifício de Jesus Cristo e não foram chamados, como diz Calvino, por obrigação a crer em Cristo. E conhecimento da verdade, diz o versículo 1. Então, nós somos eleitos de Deus para conhecer a verdade, ou seja, nós temos que conhecer Jesus Cristo. João capítulo 14, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu e você temos que conhecer a verdade, Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 32, ele diz que nós temos que conhecer a verdade, porque é ela que nos liberta, conhecendo a verdade de Jesus Cristo. Essa fé também é segundo a piedade, ainda no versículo 1, Tito capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que essa fé é segundo a piedade. O que é piedade, meus irmãos? Alguém que é ímpio é alguém que não possui piedade, alguém que não conhece o verdadeiro Jesus da Escritura Sagrada, alguém que é vendido aos pecados, vendido aos erros. E aquele que é pio, alguém que tem piedade, alguém que tem uma vida piedosa, alguém que tem esperança em Deus, alguém que deposita a sua confiança em Deus, confiança em Jesus Cristo. A sua confiança está na cruz do Calvário, o seu guia é o Espírito Santo. Como está lá em Salmo capítulo 1, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores. A sua lei, a sua meditação é na lei do Senhor todos os dias e faz isso com vontade, com prazer, está na lei de Deus. Ele é como uma árvore plantada perto dos ribeiros de água, qual estação dá o seu fruto e as suas folhas nunca caem, nunca murcham. Os ímpios não são assim. Aquele que não tem uma vida piedosa, Paulo está enviando essa carta para os pios, para aqueles que têm a vida piedosa. Aquele que não tem uma vida piedosa, ele sofre nessa terra porque ele não tem aonde se ancorar, ele sofre porque nessa terra ele não tem aonde depositar a sua fé, ele não tem uma esperança para a próxima vida, ele não tem uma esperança de salvação diante da morte. O cristão, ele não teme a morte, porque ele sabe que depois que ele morrer, ele vai ter um encontro com o seu Salvador, que é Jesus Cristo. Então, o que é pio, aquele que tem piedade, aquele que vive para Deus o Pai, aquele que vive para Deus o Filho e aquele que vive para Deus o Espírito Santo. Versículo 2.
Ele diz assim, em esperança da vida eterna. A vida eterna é a esperança do cristão. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ele foi sepultado por José de Arimateia no túmulo dos ricos. Ele ressuscita ao terceiro dia, já com o corpo incorruptível pelo Espírito eterno. Ele ressuscita. Ele fica com seus discípulos ali aproximadamente 40 dias. Ele sobe aos céus. Em breve ele vai voltar para levar o seu povo para a vida eterna. O cristão, então, meu irmão, ele apenas fica nessa terra por um tempo curto. A sua vida, ali, a temporalidade da sua vida, a efemeridade da sua vida é o tempo que ele fica nessa terra. Esse cristão, ele tem a esperança na vida eterna que Deus concedeu por meio de Jesus Cristo. Ele vai dizer mais, ao qual o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, Deus, ele prometeu antes da era que nós vivemos. Esse mesmo Deus que não pode mentir, essa vida eterna, ele está dando a certeza de que nós teremos essa vida eterna, porque o Deus que não pode mentir, prometeu antes mesmo desta era, porque a Bíblia diz, em Apocalipse, que Jesus Cristo ele está crucificado antes mesmo da fundação deste mundo. Jesus Cristo, na mente de Deus, no coração de Deus, nos planos de Deus, ele estava crucificado antes mesmo da fundação do mundo, para que os que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna, o qual o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos desses séculos. Amém? Veja só, Deus ele tem uma promessa de vida eterna para nós antes mesmo que esse mundo fosse fundado. Antes mesmo que ele lançasse os alicerces dessa base, como está lá em Provérbios 8, do 22 ao 31. Antes mesmo que ele criasse os céus e a terra, como está em Gênesis capítulo 1. Antes mesmo que ele criasse o homem, em Gênesis capítulo 2. Ele prometeu antes dos tempos dos séculos. Amém? O Deus que não pode mentir. Deus não mente. Deus não pode ser mentiroso. Deus não pode cometer pecado, porque Deus é santo. Esse é um atributo de Deus que nós temos que entender. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. Fica aí a fala de Balaão, o falso profeta, que falou a verdade. Versículo 3 de Tito diz assim, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então Deus, desde os tempos eternos, prometeu a vida eterna para nós, que somos cristãos, que cremos no sangue de Jesus Cristo. E ele manifestou essa vida eterna agora através da pregação da palavra, através da ilustração do Evangelho, através da explicação do Evangelho, através do chamado vocal dos pregadores e do chamado interno do Espírito Santo. Ele manifestou a sua palavra. Paulo está dizendo que Deus confiou essa palavra a ele, para ele poder repassar a Tito e repassar a mim e a você hoje, né, depois de milhares de anos. Nós temos aí centenas de anos, 2 milhares de anos, nós já temos aí a carta de Tito ainda em nossas mãos, para que nós possamos pregar essa palavra. Foi por meio da pregação do Evangelho, foi por meio da oração, foi por meio da busca, foi por meio da explicação do Evangelho que eu fui trago à vida por Jesus Cristo. Então, o seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus. Então, Deus deu uma ordem a Paulo para que ele pregasse a palavra. O cristão precisa pregar a palavra, ele precisa ter uma vida piedosa, versículo 1, uma esperança da vida eterna, versículo 2, pregando a palavra segundo o mandamento de Deus, o nosso Salvador. Versículo 4, ele vai dizer que essa carta ela é endereçada a Tito, seu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. Eu queria que você prestasse atenção nessas 3 palavras. Graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz são atributos que Deus tem e Ele compartilha conosco. São atributos comunicáveis. Atributos que Deus reparte com os homens. A graça é quando Deus dá o que nós não merecemos. Nós costumamos dizer que é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos esse favor, mas Deus nos dá esse favor. A graça dele é conosco. Pela graça nós somos salvos. Deus então vai nos dar o céu que nós não merecemos, a salvação que não merecemos, o Cristo que nós não merecemos. Por conta dos nossos pecados, nós ficamos separados de Deus, como está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque o pecado, todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Mas somos justificados gratuitamente pela graça, por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, a graça é quando Deus nos dá o que nós não podemos ter, né? É um favor imerecido,
Coloque isso aí no seu coração, que a graça é o favor que merece de Deus. A misericórdia é o contrário, é quando Deus não dá o que nós merecemos. Nós merecemos a condenação eterna, nós merecemos castigo por conta dos nossos pecados, nós merecemos ser trucidados por Deus por conta da nossa desobediência, mas Deus, que é rico em misericórdia, como está lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 10, Ele nos tem em conta para nos salvar, nos tocar, nos mudar, tirar o nosso pecado, não nos deixar ser lançados no inferno, pela sua misericórdia. E a paz é o resultado da graça e da misericórdia. Quando alguém está com o coração ligado do céu e livre da presença, né, e da condenação eterna do inferno, por conta dos seus pecados sendo mortificados no seu coração, ele tem como resultado a paz de Jesus Cristo, da parte de Deus Pai. Então essa paz, ela excede o entendimento. Essa paz, ela é uma paz que é com Deus, uma paz que vem de Deus e uma paz que tem resultado com os homens. Ela é uma paz que vem de Deus, ela vem do alto para nós embaixo. Nós temos paz também com Deus, ou seja, no tribunal de Deus nós estamos em paz, nós não somos condenados. Por conta disso, o nosso ser interior, ele tem paz nessa terra, porque nós sabemos que a nossa vida está na mão daquele que é soberano, todo-poderoso, supremo. Nós temos paz, então, de Deus, ela vem do alto e desce para nós, damos um coração pleno, cheio de paz, cheio de presença, e ainda que o mundo se exploda, e ainda que o mundo caia por terra, nossos corações estão com paz, porque nós temos paz de Deus. Nós temos paz com Deus, no tribunal dele. Nós não somos mais julgados pelos nossos pecados, não somos mais julgados por conta das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, agora justificados pela fé, temos paz com Deus. Então eu e você somos limpos do tribunal de Deus. Nós não somos mais condenados pela nossa fraqueza. Nós não somos mais condenados pelo nosso pecado. Não somos mais condenados pela nossa iniquidade. Nós temos também paz com os homens, porque o indivíduo, meu irmão, o homem ou a mulher que tem paz com Deus, recebeu paz de Deus, ele não vai ter guerra com ninguém. Lembra-se do que o anjo fala lá em Lucas, né? Hoje nasceu na cidade de Belém o Salvador, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Então, alguém que tem a paz de Deus, está em paz com Deus no seu tribunal, vai ter paz com os homens. Ela se vai na horizontal. Então, que você possa ter essa paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa te abençoar grandemente no santo nome de Jesus. Um grande abraço e que Deus venha te fortalecer. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima explicação, em nome de Jesus.